Hare Krishna! Bom dia pessoal, Rio de Janeiro, bom dia todo mundo aí. Então vamos fazer uma leitura transcendental aqui do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no terceiro capítulo, não é isso? Terceiro capítulo e terceiro canto, terceiro capítulo, verso número 18. Então vamos cantar um pouquinho, abri um pouquinho mais cedo hoje, então vamos cantar um pouquinho aqui. Pessoal, bom dia para quem está chegando agora aí. Gora Premanandi. Vamos ver se está tudo ok aqui. Estamos ao vivo, isso. Os comentários, não tem nenhum comentário por enquanto, mas nós estamos ao vivo. Então, assim, vamos ler então o Srimad Bhagavatam. Nós estamos no terceiro canto, terceiro capítulo, o verso número 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aya Jaya Dharma Sutam Ashwa Medayas Tivivu Sopikshmam Anujaya Raksham Reme Krishnam Anubrataha. Tradução e significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. O Supremo induziu o filho de Dharma a executar 3 sacrifícios de... O Senhor Supremo induziu o filho de Dharma a executar 3 sacrifícios de cavalo. E Maharaj Yudhishthira, obedecendo constantemente a Krishna, a personalidade de Deus, protegeu e desfrutou da terra, auxiliado por seus irmãos mais novos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Agora fala em comentários, comentário dado por Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthira foi o representante monárquico ideal na terra, porque ele era um constante seguidor do Supremo Senhor Sri Krishna. Vou repetir. Maharaj Yudhishthira foi o representante monárquico ideal na terra, porque ele era um constante seguidor do Supremo Senhor Krishna.
Como se declara nos Vedas e Upanishad, o Senhor é o proprietário de toda a criação cósmica manifestada, a qual oferece às almas condicionadas uma oportunidade de reviverem sua relação eterna com o Senhor e voltarem assim ao Supremo. Voltarem ao Supremo, voltarem ao lar. Todo o sistema do mundo material é organizado com esse programa e plano. Quem quer que viole o plano é punido pela lei da natureza, que atua segundo a orientação do Senhor Supremo. Maharaj Yudhishthira foi estabelecido no trono da terra como um representante do Senhor. É de se esperar sempre que o rei seja o representante do Senhor. A monarquia perfeita requer a representação da vontade suprema do Senhor. E Maharaj Yudhishthira foi o monarca ideal, baseado nesse princípio supremo. Tanto o rei quanto os súditos eram felizes no cumprimento dos deveres mundanos, e assim a proteção dos cidadãos e o gozo da vida natural, com toda a cooperação da natureza material, acompanhavam o reino de Maharaj Yudhishthira e seus descendentes dignos, tais como Maharaj Parikshit. Haribo, Srila Prabhupada aqui, Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Shupadaya Krishna Prastaya Bhutali Maturidaya Nanda Goswami Chinamina Namaste Gurhamsaya Paramananda Mirase Prabhupada Pramodaya Sasinantana Shine Namo Shupadaya Krishna Prastaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swami Chinamina Namaste Sarasvati Devi Gurapani Pracharya Nirvishesha Shunyavadi Vashataya Vashataya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasari Guru Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Aya Jaya Dharma Sutam Ashwamedai Sri Vibhu Sopi Krishman Anujai Rakshan Reme Krishnan Anuvrataha. O Senhor Supremo induziu o filho de Dharma a executar 3 sacrifícios de cavalo, e Maharaj Yudhishthira, obedecendo constantemente a Krishna, a personalidade de Deus, protegeu e desfrutou da terra, auxiliado por seus irmãos mais novos. Então, muitos pontos importantes são falados aqui. Primeiro que Maharaj Yudhishthira, falando filho de Dharma, ele seguia fielmente as instruções de Krishna. Então, ele estava sempre meditando em Krishna, e ele estava sempre seguindo os planos de Krishna, porque o devoto é inteligente, né? O devoto, se Krishna é a suprema verdade absoluta, se Krishna é a suprema personalidade de Deus, quem mais? Nós vamos seguir quem mais a não ser Krishna? E Maharaj Yudhishthira, ele tinha a fortuna de estar pessoalmente com Krishna no planeta, né? Krishna o instruía pessoalmente, então imagina, ele era muito afortunado, né? E assim ele governou, o reino dele foi perfeito, porque ele estava diretamente seguindo as ordens de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Krishna é o proprietário de tudo, pessoal, né? Como falam nos Vedas, né? É o proprietário de toda a criação cósmica. Então essa criação cósmica tem um propósito, né? Um propósito. Não vamos acabar de ler aqui. Então Maharaj Yudhishthira, por fazer isso, ele protegeu e desfrutou da terra, auxiliado por seus irmãos mais novos. Ele protegeu a terra, ele governava muito bem, mas também ele desfrutou, ele tinha uma vida muito próspera, muito feliz. Não é que eram só pessoas infelizes trabalhando como louco, né? Não, eram felizes da vida, porque a terra quando a terra está sob um rei puro, como Maharaj Yudhishthira, a terra ela fica feliz. A terra é uma entidade viva, ela produz em abundância. A terra, quando ela está sendo governada por um rei santo, ela é recíproca, porque ela também é uma devota. Então, e o devoto puro, como Maharaj Yudhishthira, ele não quebra. Imagina, ainda mais ele era filho de Dharmaraj, imagina.
ele era filho da religião personificada. Então ele seguia exatamente os preceitos, né, védicos. Então ele cumpria seu dharma, né? Ele cumpria seu dever ocupacional perfeitamente. E assim a terra produzia tudo que era necessário. Porque a terra tem condições de alimentar todas as entidades vivas. Como Srila Prabhupada fala, né? O mito da escassez. A pessoa fica pregoando, se continuar assim vai acabar tudo, vai. Lógico, o homem pode atrapalhar bastante, né? O desequilíbrio ecológico, né? Exatamente, isso acontece. Os reis demoníacos. Mas se as pessoas são piedosas, Prabhupada fala que a Terra o planeta pode ter 10 vezes mais a população atual, 10 vezes mais. Que a Terra vai, para ela vai ser, não, tranquilo. Mas se as pessoas são demoníacas, pode ter 1/10 do que tem atualmente. E vai ter escassez. Isso aconteceu. Imagina, a Terra hoje está com 8 bilhões, né, de habitantes. Então, segundo Prabhupada explica, a Terra pode ter 80 bilhões de pessoas e a Terra vai alimentar todo mundo. Porém, as pessoas têm que seguir o Dharma, seguir suas ocupações. O rei, os líderes, têm que ser pessoas que obedecem a Deus, né? E o contrário, se as pessoas não obedecem a Deus, como falei, a Terra pode ter 1/10, em vez de ter 8 bilhões, vai ter 800 mil pessoas. E vai ter problema. Nós vimos isso na época do rei Vena. O rei Vena, ele virou demoníaco. Ele já nasceu assim, já nasceu errado, já nasceu um cara assim, né? Um cara já nasceu com essa mentalidade demoníaca. Tanto é que o pai dele tentou de todas as maneiras. O pai entendeu que o filho tinha essa natureza perversa, porque ele machucava, ele batia, chegou até matar coleguinhas dele de infância, imagina. É terrível. O pai dele tentou de todas as maneiras reformar o filho, educar o filho, mas não conseguiu. Ele ficou tão desgostoso, que foi para a floresta, ele largou tudo. O pai dele ficou assim, desesperado, não sabia o que fazia mais. Então ele renunciou tudo e foi embora. E aí o rei Vena aproveitou e governou mesmo, e era um cara demoníaco mesmo. Desde a infância era demoníaco, continuou assim, demoníaco mesmo. E começou a perseguir as pessoas religiosas, né, assim, de todas as maneiras. E por fim ele foi morto, né, que os brahmanas eram qualificados, os brahmanas tentando, por favor, não faça isso, todo educado, e ele continuava, mas você tem que me adorar, não adorar essas pessoas não adorar, imagina, não precisa adorar a Deus, não me adora, eu sou o representante de Deus, eu sou o próprio Deus, assim. Chegou nesse extremo, os brahmanas, esse cara está por fora, os homens reuniram e falaram assim, esse cara tem que morrer. Eles chegaram lá e falaram, morra! Os brahmanas gritaram assim, os brahmanas qualificados, e ele morreu na hora, só com a vibração sonora dos brahmanas, morra! O rei morreu. O rei morreu. E aí, porque já estava com problema, quer dizer, como ele é um rei demoníaco, ele não seguia os preceitos, né, do Dharma do rei, né, chama Dano Dharma, né, da guerra. O Dharma do rei, a terra, com uma escassez, assim, estava todo mundo passando fome. Tinha muito menos pessoas que agora no planeta, estava todo mundo passando fome, porque o rei era demoníaco, imagina. Tanto é que aí os brahmanas tiveram porque quando o rei morreu, ele era demoníaco, mas também os bandidos também não faziam muita coisa não. Ele não deixava ninguém roubar, ele roubava ele mesmo. Então não tinha, a bandidagem não conseguia muita coisa com ele não. Mas quando ele foi morto pelos brahmanas, aí os bandidos, os marginais tomaram conta. E as pessoas comuns, coitadas, não tinham um rei para proteger e sendo exploradas, sendo saqueadas pelas pessoas demoníacas. Os brahmanas ficaram preocupados. E agora? Está errado. Estava ruim com ele, agora ficou pior ainda sem ele. Então, o que aconteceu? Eles foram porque quando ele foi morto pelos brahmanas assim, eu sei que a mãe dele pegou o corpo dele e conservou o corpo dele de uma maneira pragmática, né? Porque já sabia o que ia acontecer. Conservou o corpo dele no óleo, nas essências lá,
ficou assim tipo embalsamado. Aí os Brahmas foram lá e pegaram o corpo de volta e falaram, esse rei, ele é de uma dinastia real, sagrada, então essa dinastia é muito poderosa. Ele está errado, ele tem problema, mas no sangue dele tem coisas boas aí. Eles foram e fizeram assim uma, umas massagens, como é que fala? Uma centrifugação nas pernas do corpo do cara morto lá. E disso nasceu Baruca, um cara assim esquisitíssimo, baixinho, estranho, né? Muito estranho. E ele era a própria atividade pecaminosa do rei que estava saindo ali, Baruca. E aí depois eles articularam assim, os braços do rei, morto, o corpo morto, e aí nasceu o rei Priyavrata. Priyavrata mesmo. Priyavrata. Já nasceu ele e a esposa, imagina, Arte, que era um rei ideal também, assim como Maharaja Yudhishthira. E ele governou, e na realidade o rei Priyavrata é um Kshatriyavesha matado de Krishna, né? Filho do rei demoníaco, rei Vena. E aí, quando ele cresceu, quando ele tomou o reino mesmo, estava escassez ainda. E ele começou a andar pela terra, a terra não produzia nada. Você plantava, nada nascia. Aí ele falou, não, está errado. A terra está escondendo os grãos, a terra está escondendo a riqueza. Aí ele ficou com raiva. Aí ele pegou uma flecha e falou os mantras, ele é poderoso. E apontou para a terra e falou assim, se você não produzir, não manter as pessoas, eu vou te matar. Mas ele falou para a terra, ele ia matar, ele ia destruir a terra, o rei. Aí quando ele fez aí a terra manifestou, ela sentiu que ele não era pessoa comum, ele era um Kshatriyavesha avatar, ele podia fazer isso mesmo. Ela foi e manifestou para ele. Por isso que a terra é chamada de Prithvi, que é filha de Prito. Ou é Priyavrata, é Prito. Desculpa, não é Priyavrata, não, Prito. Prithvi. O rei Prito. Aí ela foi e manifestou, por favor, meu senhor. Eu não sabia que era o senhor. Eu estava escondendo as riquezas do rei Vena, porque ele era demoníaco. Mas vejo que você é uma pessoa santa. Então, por favor, me perdoa, meu senhor, me perdoa. Então, como é que fala? Ele foi, e ela foi, e aí ele falou assim, por favor, me ordenha. Aí a terra manifestou na forma de uma vaca, e o rei Priyavrata, Prito, né? Aí ele colheu o leite da terra. E aí todas as entidades vivas os sábios, os brahmanas, depois os kshatras, os vaixas, até as pessoas demoníacas, os intocáveis, as árvores, todo mundo começou a colher da terra seus produtos. Né? Tem a descrição no quarto canto do Srimad Bhagavatam, né? Todo mundo tirou o benefício da terra, porque a terra estava muito satisfeita com o reino, né, de um rei santo. Assim. Então aqui também, essa história aqui, mesma coisa, a terra ficou muito feliz, e Maharaja Yudhishthira desfrutou de um reino próspero, porque tinha toda a opulência, né? Tudo que a humanidade precisa, a terra pode produzir, qualquer coisa, né? Como fala no Upanishad, né? Krishna é completo e ele é completo em si mesmo. Então, assim, se nós entendemos que ele é o proprietário supremo, o supremo controlador, ele vai nos manter assim com toda a abundância para a gente ficar feliz, para ficarmos felizes, tá bom? Então aqui, tanto o rei quanto os súditos eram felizes no cumprimento dos deveres mundanos. E assim a proteção dos cidadãos, e o gozo da vida natural, com a cooperação da natureza material, acompanhava o reino de Maharaja Yudhishthira e seus descendentes dignos, tais como Maharaja Parikshit. Então, assim, as pessoas eram felizes, então todo mundo tinha prosperidade. Então, o que nós estamos buscando hoje, as
pessoas não sabem, né? Elas não sabem como fazer isso. Então eles fazem seus planos macabros, né? Os planos de malucos para tentar produzir, mas então aí tem essa agricultura transgênica, por exemplo, né? É uma tentativa, né, de produzir mais coisas, porque eles estão artificialmente tentando continuar a vida demoníaca deles e fazer a terra produzir. Só que isso cria efeito colateral. Nós sabemos que essas produções transgênicas elas fazem mal para a saúde, polui a terra, e aí tem os agrotóxicos, né? Então é uma tentativa errada, né? Uma maneira errada de tentar proteger as pessoas. E os líderes não são nada santos, eles querem se dar bem mesmo. Então é tudo errado, né? Então, bom, pessoal, é isso. Então vamos ver aqui os comentários dos nossos internautas. Vamos ver aqui. Vou baixar aqui. Rio de Janeiro. O volume está muito baixo. O volume está muito baixo, ixi. Hare Krishna. Estou falando do meu computador. Eu tenho que arrumar um fone. Deixa eu pegar um fone aqui. Esse fone não encaixa aqui. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. E aí, pessoal? Hare Krishna, nosso próximo Prabhupada, Marcos, Hare Bol. E o som melhorou, pessoal? Fala aí. Hare Krishna. Então, Sundari, Ayurveda, Sundarang, Hare Krishna, Sundarang, Hare Bol. Através do Senhor Krishna somos ensinados a fazer o sacrifício para a nossa bem-aventurança. Isso mesmo. Krishna fala, né? Sejai, no começo da criação eu verei gerações de pessoas e semideuses, juntamente com o sacrifício, e os abençoei dizendo, sejai felizes com esse diário sacrifício, porque tua execução vos proporcionará todas as coisas desejáveis. Então é isso, né? Krishna protege, Krishna ele supre todo mundo. Krishna não é um Deus ciumento, invejoso. Nós estamos aqui sofrendo, ele que se lasque. Não, ele é um Pai amoroso. Mesmo as pessoas que não querem, ele mantém até as pessoas que não querem aceitá-lo, imagina. Krishna fala, se a pessoa age no modo da bondade, por exemplo, mesmo a pessoa que não é religiosa, ela age no modo da bondade e ela tem facilidades na vida dela, é feliz, ela tem prosperidade, porque Krishna é liberal. Então, quem é que falou que o som estava baixo? Não sei quem falou, o volume. Não sei se foi isso que o Rio de Janeiro. Aí, pessoal, dá um feedback aí, o Marcos, ou o Sundarém. O volume melhorou agora? Fala aí. Hare Krishna. Ou não tem ninguém? Tem alguém aí? Hare Krishna, Hare Krishna. Espera um pouquinho, se alguém manifesta, se o som está bom. Eu estou perguntando porque eu estava sem o fone de ouvido, eu quero saber se melhorou o som aí. Dá um retorno aí. Está perfeito? Já é perfeito. Para mim está ótimo. Já é, obrigado. Haribô. Então, pessoal, a mensagem é muito simples hoje, é muito direto ao ponto, né? Nós temos que estarmos ocupados em serviço devocional de acordo com nossos deveres ocupacionais. Estamos falando muito sobre isso hoje em dia, né? Os devotos começaram a falar sobre esse assunto, porque isso é uma coisa séria mesmo. Que os devotos no começo eram muito fanáticos, né? Então, a gente era fanático. Eu, por exemplo, eu larguei, eu já era engenheiro formado. Quando eu conheci os devotos, eu larguei tudo, larguei o emprego. Eu era formado, já estava trabalhando, larguei o emprego e me joguei na consciência de Krishna, dei tudo que eu tinha. Até se o Pablo Paravel tá aí, ele lembra, eu tinha até um barbeador elétrico, eu dei para ele. Eu não queria nada, imagina. A gente era assim totalmente louco, a gente era
A gente é totalmente revolucionário, a gente queria, jogava de cabeça. E depois muitos devotos largaram a faculdade, largaram o trabalho, e depois eles aí tiveram que ter família, mas não tinha nada, não sabia fazer nada. Não tinha profissão, não tinha nada. Né? Então, um erro que nós fizemos no passado. Né? Nunca é um erro se render a Cristo, né? Nós nos jogamos mesmo, né? E todo mundo se beneficiou com isso também. Mas nós podemos fazer isso de maneira organizada, né? Podemos nos render a Cristo, mas não precisamos alargar o nosso trabalho, largar a nossa família, largar nossos estudos, né? As pessoas largavam a família, largavam o trabalho, largavam tudo, totalmente largavam tudo. Fanatismo, né? Mas, e hoje em dia tem uns problemas, muitos devotos aí não têm ocupação, né? Então, um líder ideal não deixa as pessoas agirem assim sem pensar. Então as pessoas têm que ter uma ocupação. Todo mundo, 99% das pessoas vão ter família, vão se casar, né? Porque antigamente a gente pensava que todo mundo ia ser sannyasi, ser brahmachari, não tem nada. Quem ia casar estava em Maia, caiu, estava em Maia. Hoje em dia é o contrário, não é? Não tem ninguém tomando sannyasi, poucos brahmacharis, assim? Pouquíssimos sannyasi, pouquíssimos brahmacharis. A maioria das pessoas vão se casar mesmo, porque é muito material assim mesmo. Na época de Cristo também era assim, entendeu? As pessoas santas são escassas, pouquíssimas pessoas santas. Então todo mundo tem que ter uma ocupação para manter a família. Então tem que encaixar o seu dever ocupacional, né? Suas ocupações, suas habilidades. A pessoa tem que conhecer suas aptidões, né? Sua natureza. Né? E assim ela se encaixar e ela não, por causa disso, ela não vai ficar em Maia, ela pode ser conselho de Krishna. Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Krishna fala, abandone tudo, renda-se a mim, né? Pense sempre em mim, fica absoluto em mim. Mas aí Krishna dá uma segunda opção. Se contudo você não puder, pratique as regras e regulações do serviço de devoção, da Bhakti Yoga. A primeira instrução é um devoto Nityasiddha. Fica totalmente absorto em mim. A Arjuna era assim, né? Os pandas eram assim, mas nós não somos assim. 24 horas por dia pensando em Krishna, só um Nityasiddha. Então, se você não pode ficar 24 horas por dia absorto em mim, então pratique serviço de devoção, pratique Bhakti Yoga. Né? Yoga, fica conectado pratique as regras e regulações do serviço devocional. Mas, que já fala, mas se contudo você não pode nem praticar o serviço devocional adequadamente, então trabalhe para mim, trabalhe e ofereça os frutos do seu trabalho a mim. Então, se você não pode ter uma vida regular, você não pode ter uma vida monástica, você não pode. A pessoa não consegue às vezes, fazer o quê? Então, nem as pessoas que não conseguem ter uma vida monástica, uma vida de templo, uma vida de seguir princípios, a pessoa não consegue. Tem gente que não consegue. E essa é a grande maioria. Então, o que já fala? Trabalhe e ofereça o seu trabalho a mim. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Trabalhar para Krishna. Oferece, Krishna fala, propósito explica no significado. Se você trabalha e você ajuda os devotos que estão propagando a consciência de Krishna, e Krishna fala, se você fizer isso, você vai alcançar a perfeição também. Só por oferecer seu trabalho a Krishna, faça o seu trabalho como oferenda a mim, Krishna fala, tudo que fizer, faça como oferenda a mim, e você vai alcançar a perfeição também, mais cedo ou mais tarde. Entende? Então, tem lugar para todo mundo. E aí depois o Krishna fala, se você não consegue nem fazer isso, não consegue nem trabalhar e oferecer os frutos para mim, e me oferecer, então, trabalhe com espírito de renúncia, né? Assim, ajude uma instituição de caridade, faça alguma coisa. Que já fala que você tem que renunciar, você tem que aprender a compartilhar os seus ganhos, senão você está muito avaro, né? Então já é uma outra opção, né? Trabalhe desapegado, assim, trabalhe, ajude as pessoas, entendeu? Faça alguma coisa. Então, o ponto é que Krishna é muito liberal, qualquer pessoa pode se render a Krishna. Marcos fala, também passei por essa renúncia falsa, ou não, quando conheci o movimento, 86 ainda era assim. Eu entrei um pouco antes de você, Marcos, eu entrei em 83, Hanuman. Eu entrei um pouco antes, eu também, era barra pesada, você sabe disso, né? Então, mas nós tem suas vantagens, mas na prática deu muito problema, né? E até hoje dá problema, né? Estão colhendo os frutos. Tá bom? Então, pessoal, então é isso. Hare Krishna para vocês aí. Tá bom? Então, uma aula mais curta hoje.
Tá bom? Muito obrigado aí vocês por ficarem aqui, tá? Hare Krishna, Gora Pramanandi, Srila Prabhupada, que jai.